Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andressa e você está aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, porque tudo isso é muito importante para mim. E o vídeo de hoje vai ser bem um bate-papo mesmo. Eu não montei nenhum roteiro para esse vídeo, apenas escrevi algumas coisas que eu não poderia deixar de falar, porque é algo que o Senhor falou comigo há uns dias atrás e me veio esse desejo de gravar um vídeo sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que afeta a maioria das pessoas hoje em dia, e eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você também passa por essa situação. Já peço perdão para vocês se tiverem algum barulho, apesar de eu estar usando o microfone com redução de ruído, eu tive que ligar o climatizador porque está muito quente esses dias, e também estamos com algumas visitinhas aqui em casa. Pintinho, gente, sério. E aí vocês talvez estejam escutando, eles estão piando agora. Então, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, então eu acredito que não vai ficar tão ruim, porque eu tô com o microfone. E eu quero muito que esse vídeo chegue a pessoas que precisam escutar isso, a pessoas que passam por isso. E eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, Deus tem algo para falar com você. E eu quero falar para você e para mim, por que a gente vive numa correria? Porque quando alguém pergunta pra gente alguma coisa, fala, eu tô numa correria danada, eu não tô tendo tempo pra nada, é isso e isso, é coisa, eu tenho que ir trabalhar, depois volto ao trabalho, não sei o quê. Que correria, né? Quem nunca falou isso e quem nunca escutou isso de alguém, né? Amigos, familiares, todo mundo vive numa correria e é tão difícil a gente ter um tempinho para se encontrar, tão difícil a gente ter um tempinho para priorizar as coisas que realmente importam. Então, hoje eu quero falar para você, eu quero te perguntar, na verdade, você tá correndo de quem? Você tá correndo para onde? Você tá correndo para quê? Para que essa correria louca? Mas não, calma, Andressa. É porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu preciso ter uma vida boa, eu preciso ter dinheiro nessa vida, eu preciso correr atrás, por isso que eu vivo na correria. Eu tô trabalhando toda hora do dia e quando eu chego do meu trabalho, eu vou procurar algo extra para fazer porque eu preciso de dinheiro, as coisas não estão fáceis, eu quero viver uma vida diferente da que eu vim. Tudo bem. E eu te entendo, porque eu também quero viver tudo isso e eu já estive no seu lugar, dessa correria louca, de viver no automático e não saber nem para onde ir, mas tá correndo. E ter essa necessidade de falar, mesmo que o dia esteja tranquilo, falar, não, eu tô na correria, porque a gente já criou um vício de se parecer útil. Se a gente não é útil, a gente fica assim, nossa, parece que todo mundo tá correndo e eu tô aqui um dia de folga, como assim? Não, eu não posso. Eu não posso ter folga, eu não posso ter descanso, eu não posso ter nada disso. Mas hoje eu vim falar para você, para de correr. Você tá correndo para quê? Você tá correndo para onde? Você tá correndo de quem? Será que compensa viver uma vida nessa correria toda? Eu acho que não. E eu vou te falar o porquê que não compensa viver uma vida nessa correria. Para de correr. Viva a vida contando os dias e não os anos. Viva a vida um dia de cada vez. Para de viver no automático, nessa correria, não compensa viver assim. E eu estou falando isso daqui e eu tenho certeza que Deus vai mostrar esse vídeo para as pessoas que precisam escutar isso. Por que Deus vai mostrar esse vídeo, Andressa? O que Deus tem a ver com a correria? Deus tem muito a ver com a correria, porque Deus odeia a correria e eu vou te provar isso na Bíblia. Para vocês verem que esse vídeo não está sendo roteirizado em nenhum momento, eu estava com uma história para contar para vocês aqui da Bíblia, mas o Senhor já me lembrou de outra coisa também. Então, eu vou ler lá em Gênesis com vocês primeiro e depois nós vamos ler em João daqui a pouquinho, tá? Eu vou procurar aqui o versículo que o Senhor já falou que eu vou falar. Então vamos lá, Gênesis 2, versículo 1, a partir do versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu quero te fazer algumas perguntas. Deus fica cansado? Não, né? Deus não se cansa. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele se cansa. Você acha que ele se cansou nesses 6 dias? Por isso que no sétimo ele descansou? Não, porque Deus não se cansa, né? Mas Deus
Até Deus, que não precisa de descanso, tirou um dia para descansar. E eu acredito muito que esse dia foi para ensinar para nós que nós temos que tirar um dia de descanso. Porque a vida não é só trabalhar, a vida não é só correria, sabe? Na verdade, a vida não tem que ser correria de jeito nenhum. Mas que a gente possa aprender com Deus, que não precisava de descanso, e que não precisa de descanso, não dorme, não descansa, não precisa desse descanso. Ele descansou justamente para mostrar para nós que somos seres humanos e nós precisamos de descanso, diferente de Deus, nós cansamos, né? Vamos ter que tirar um tempo para descansar. E tá tudo bem você estar descansando, entende? Você não tem que estar na correria o tempo todo. Com as redes sociais, a gente fica até meio assim. Eu mesmo tem dia que eu não tô fazendo muitas coisas, então eu nem apareço no meu Instagram. Porque eu vou aparecer pra quê? A gente só quer aparecer, mostrar quando a gente tá fazendo alguma coisa, quando a gente tem algo. E isso é uma coisa que eu, hoje, tenho me policiado a aparecer quando eu também não estou fazendo nada, mostrar que eu estou descansando. A mostrar que, gente, hoje eu tirei o dia para não fazer nada. Hoje eu tirei o dia para descansar a minha mente, para descansar o meu espírito, a minha alma. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos descansar e nós não podemos viver essa vida no automático, na correria de sempre ter que colocar 1001 coisas para fazermos o nosso dia. A primeira coisa, Deus odeia correria. Deus poderia ter feito todas as coisas em um dia só? Poderia. Deus poderia ter feito todas as coisas em uma hora? Poderia também. Porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas Ele dividiu os dias. Ele colocou uma coisa para cada dia, para não se sobrecarregar. Mas Deus se sobrecarrega? Não, porque Ele pode fazer tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele não vai cansar, ele é totalmente diferente. Ele é Deus, mas Ele é organizado. E Ele decidiu colocar uma coisa para cada dia para mostrar que há um tempo para cada coisa, que há um tempo determinado para todas as coisas. E que o nosso dia, nós devemos pegar esse exemplo de Deus, que o nosso dia também tem que ser organizado. Porque eu vou fazer tudo num dia só. Ou se não, assim, todos os dias eu quero fazer 1001 coisas. É isso que a gente normalmente faz, né? Pega um monte de coisa que quer fazer no mesmo dia, naquele dia, não pode deixar para amanhã. Gente, vamos com calma. Eu não tô falando aqui de você sempre ficar nessa procrastinação, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, isso é diferente. Eu tô falando assim, tem gente que quer fazer tudo no dia e aí fica mal se não consegue fazer. Se organize, coloque cada coisa no seu lugar. Deus criou cada coisa em um dia específico. Ele podia ter criado tudo num dia só? Sim, mas Ele não fez isso. Porque Ele é organizado. E Ele, mesmo sem ficar sobrecarregado, Ele decidiu fazer essa escolha. E às vezes a gente nem tá ocupado, a gente só quer parecer ser útil, né? Que as pessoas vão olhar e falar, nossa, a vida de fulano tá uma correria, nossa, fulano trabalha tanto, nossa, fulano só mostra que tá sempre fazendo alguma coisa. Sendo que às vezes você precisa só mostrar que você tá descansando, eu tô descansando. Não, hoje eu não posso, tô descansando. Pronto, acabou. Essa vida corrida parece tão bonita, né? Parece tão agradável. Nossa, todo mundo tá correndo numa corrida interminável. Mas que um dia ela tem fim. O dia que a corrida tem fim é o dia da morte. E o dia da morte, ela não vai voltar atrás. A vida não volta. A vida passa todos os dias e quando a gente se coloca nessa posição de viver uma vida corrida, a gente não aproveita a vida da forma que deve ser aproveitada e a vida passa mais corrida ainda. Quando a morte chegar, não tem como você falar, eu quero voltar e viver devagar. Eu quero voltar e ter tempo para olhar para o céu azul e olhar e ver que lá na frente tem um Deus que está lá no céu também. Eu quero parar e olhar nos olhos da minha esposa e falar o tanto que eu a amo. Eu quero voltar no tempo e ver que os meus filhos, o dia que os meus filhos aprenderam a andar, eu quero voltar no tempo e olhar nos olhos do meu pai e da minha mãe enquanto eles estavam vivos, pegar na mão deles. Não. A vida não vai te dar essa oportunidade. Não. O dia que a morte chega, acabou. E aí você tá vivendo essa vida corrida. Correndo pra onde? Pra quê? Você tá correndo pra chegar no fim da vida? Outra coisa, a pressa não é sinônimo de propósito. E agora, nós vamos ler aqui o outro versículo que eu tenho pra falar pra vocês, que foi
esse versículo aqui que me chamou muita atenção. Na verdade, não é um versículo, é a história. Eu vou ler alguns versículos, senão eu vou ler, vai ficar muito comprido, né? Lá em João 11 fala da morte de Lázaro. Então eu vou ler aqui para vocês. Vou ler o versículo 3 e 4. João 11, a partir do versículo 3 agora. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu já vou parar aqui rapidinho só para falar para vocês. Jesus amava Lázaro, né? Aquele quem você ama está doente. Lázaro era um amigo de Jesus. Então, Jesus amava Lázaro, tá? Jesus amava Lázaro. Guarda isso porque agora vai fazer sentido na sua cabeça, na sua vida. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. A gente vai parar por aqui por enquanto. Jesus recebeu a carta que Lázaro estava doente. Aqui fala 2 vezes: aquele quem você ama está doente. Depois fala assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava os 3 irmãos. Aqui, gente, fala 2 vezes que Jesus amava Lázaro. 2 vezes. E aí depois fala assim: mesmo depois de ter recebido essa notícia, depois Jesus fala: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele fica mais 2 dias. Ele fica mais quantos dias, gente? 2 dias no lugar que ele estava. Ele não se move durante 2 dias, sabendo que o seu amigo está doente. E eles mandaram essa carta para Jesus porque sabia que Jesus poderia resolver o problema de Lázaro, poderia curar Lázaro. Então, assim, pensa comigo. Se um amigo muito próximo seu, uma amiga, está doente e manda uma mensagem para você, falando: olha, seu amigo, sua amiga que você tanto ama está doente. E você fica 2 dias lá parado, você não vai fazer uma visita, não vai fazer nada. Jesus estava com pressa? Jesus estava correndo? Não, Jesus não estava correndo. Jesus tinha tudo sob controle. Jesus não correu nem para ressuscitar Lázaro, que era seu amigo, mas aqui Lázaro nem tinha morrido ainda. Lázaro estava doente. No versículo 11 fala assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Nesse momento, Lázaro já tinha morrido, né? Mas Jesus fala: ele adormeceu, eu vou lá acordá-lo. Jesus está com pressa? Jesus está na correria? Jesus está agoniado? Não, Jesus está calmo. Lázaro adormeceu. Enquanto isso, todos os outros estavam desesperados, porque Lázaro havia morrido. O versículo 12 fala assim: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Depois de 2 dias, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, né? Que Deus provavelmente já tinha revelado isso a ele. Então, ele vai até Lázaro, depois de 2 dias. Estava com pressa? Não, estava com pressa. Eu vou pular para quando Jesus já chega lá. Lá no versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aí Jesus fala: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, depois também veio Maria, né? E ela, chegando no lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. E aí levaram até onde estava Lázaro. Aí a gente vai aqui para o versículo 38 já para finalizar. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Ele disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então, não foram apenas 2 dias.
2 dias que ele recebeu a carta que Lázaro estava doente. Ele esperou esses 2 dias. Depois, Lázaro morreu e até Jesus chegar lá, provavelmente passou mais 2 dias. Então foram 4 dias no total. Então ele já estava cheirando mal. Jesus disse, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, deixem-nos ir, e deixem-no ir. Então, Jesus não teve pressa nem para ressuscitar um amigo que ele amava. Jesus não teve pressa. Deus não teve pressa em criar o mundo. Deus não teve pressa, ele separou ali 6 dias e no 7º ele descansou. Então eu quero falar para você, se nem Jesus, que tinha o propósito de salvar o mundo todo, estava correndo, pelo contrário, ele estava fazendo tudo no tempo certo, no tempo que Deus indicava para ele, no tempo que o Pai falava para ele. Ele tinha paciência, tranquilidade, ele não saía correndo, atropelando as coisas. E Jesus sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Ele tinha um propósito de salvar o mundo todo, de morrer naquela cruz. Mas mesmo assim, ele não estava correndo. Se Jesus não estava correndo, se Deus não correu para criar o mundo, por que você está correndo? Eu quero te perguntar. Qual que é o seu propósito que exige tanta correria assim? Sendo que aquele que teve o maior propósito na Terra não precisou correr dessa forma. Nessa correria você não ora, não vê a família, não vive. Não, a vida passa e você só correu. Mas onde você chegou, nem você sabe. E eu quero te falar, Jesus tinha todo esse propósito. A vida de Jesus, todos os dias, ele tinha alguma missão para fazer, algum lugar para ir, a pessoa para curar, mas ele tinha todos os dias tempo para falar com o Pai. E você, qual tem sido o motivo de você não orar, de você não ler a Bíblia, de você não ter tempo precioso com Deus? Às vezes a gente fala, e eu já falei isso, por isso que eu falo isso, ai, Senhor, eu tô numa correria danada, não dei conta de fazer meu devocional hoje. Mas o devocional é a sua prioridade? Porque se for, você vai arrumar um tempo para ele. Se for, você vai acordar mais cedo para fazer o devocional. E é devocional de qualidade, porque não adianta só fazer por fazer também não. Jesus tinha tempo para falar com o Pai todos os dias. Todos os dias. Ai, Pai, agora não, que agora eu tô aqui correndo, só sabe? Não. Ele falava, Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Então, às vezes, você quer que Deus te escuta, mas você não tem nem tempo para falar com Ele. Você não tem tempo para escutar o que Ele quer dizer para você. Quem vive nessa correria passa direto pelo que realmente importa. Passa direto porque realmente deveria ser visto, deveria ter atenção. Tem gente que não vê o crescimento dos filhos. Tem gente que não olha nos olhos da esposa há quanto tempo. Não tem um tempo de qualidade dentro de casa, porque tá na correria, chega do trabalho, já tá cansado, e aí quer dormir, e aí amanhã é trabalho de novo, no outro dia é trabalho de novo, e quando você vê, a vida passou e é tarde demais. Tenho outra coisa para te falar, se a correria do dia a dia te atrapalha a ter uma vida com Deus, te atrapalha a ter uma vida de qualidade com a sua família, se te atrapalha de viver coisas importantes, de passar tempo com Deus, de ir na igreja, de ter tempo precioso com Deus, essa correria não é de Deus para a sua vida. Afinal, nenhuma correria é de Deus para nossas vidas. Deus não nos fez para andar correndo, e sim para caminhar com Ele, ter tempo de qualidade, não correr. Quem corre não vê as coisas com calma. Caminhe com Deus. Para de correr, porque essa correria não é de Deus para sua vida. Você está correndo na direção errada, você está andando na direção errada, porque você está nessa correria. Você acha mesmo que Deus quer algo para você que te distancie dele? Não. Então, se essa correria te atrapalha de falar com Deus, ela não é de Deus. Esse foi o vídeo, gente, foi bem natural. Algumas partes eu vou ter que fazer um cortezinho ou outro, porque eu estava procurando aqui o versículo e tudo mais. Mas eu espero que tenha falado com as pessoas certas através desse vídeo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.